Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá do seu amor, da sua graça, da sua infinita paz, da sua misericórdia, que sobre nós Ele tenha derramado do teu Espírito Santo. O Senhor Deus enviou o teu Espírito para nos dar vida e vida em abundância. Nós sabemos que o Senhor, Ele é poderoso, Ele é grande, misericordioso. E hoje nós vamos falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Será que é possível nós termos uma vida perfeita? Será que é possível isso? Será que é possível nós vivermos uma vida, como Jesus fala em Mateus 5,48, sede-vos perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu? Ou seja, se você andar em conformidade com a lei dele, você vai ser perfeito para ele. No livro de Colossenses 3,13 fala que nós devemos revestir do amor, que é vínculo de perfeição. Será que é possível nós sermos perfeitos? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Em vídeos passados, eu disse que a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. João 1,14 fala que o Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E esse Verbo se fez carne, porque ele estava lá no princípio com Deus. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. E lá em João 17, quando ele ora, ele fala: a glória que tu me destes, eu dou a eles, para que eles sejam perfeitos em unidade. Jesus ele exige perfeição dos seus seguidores. Nós já falamos sobre isso, Mateus 5,48. Jó foi um homem no Antigo Testamento de perfeição moral e espiritual. Nós vemos isso declarado no primeiro capítulo, no primeiro versículo. O alvo de Paulo é que os cristãos fossem perfeitos em Cristo. Colossenses 3, do 1 ao 16. Se nós fizermos a pergunta, é possível alcançar a perfeição? Se nós levarmos para o lado humano, a resposta será não. Mas quando abrimos
os ensinos sagrados, nós podemos ver que isso é possível. E também é desejável e requerida de todos os que professam ser cristão. Se nós valermos de nossas forças, nós jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza morre e renasce a nossa vida ou a nossa natureza divina para a vida eterna. Desta forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, que é considerado o último Adão. O novo nascimento do homem, ou o nascimento do novo homem. O apóstolo Pedro fala que tudo que é necessário para nós levarmos uma vida santa e piedosa, o Senhor já nos deu. E ele fala de sendo de novo gerados pela semente não corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus que permanece para sempre. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo nascimento não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus e do Espírito Santo, com o símbolo da água. Que do mesmo modo que a água gera vida para as criaturas que estão nela e das criaturas que dependem dela, assim Deus, através do Espírito Santo, gera a nova vida espiritual naqueles que dependem dele. É isso que Jesus ensinou a Nicodemos. Nascidos não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afirma que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual, não gerado de sangue nem de carne, mas de Deus. Apesar do pecado de Adão, nós podemos renascer para Deus, através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta o novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Isso está lá em Romanos 8, versículo 16. O apóstolo Paulo fala assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Lá em 1 João, no capítulo 2, fala que os nascidos de Deus não pecam, não vivem na prática do pecado, não tem prazer no pecado, tem prazer em agradar a Deus. Isso traz o nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista João como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. 2 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo
O apóstolo Paulo fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, o velho homem foi despojado. Agora está sendo vestido do novo, Colossenses 3. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É o Gênesis. É o novo Gênesis. É o novo Éden, para se viver em obediência e perfeição ao Pai, mesmo rodeado por um sistema pecaminoso corrupto da sociedade humana nos dias atuais. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. João 1,12. Veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, 2 pontos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder e se tornam filhos de Deus, 2 pontos. 1 João 3,1 fala que grande amor o Senhor nos amou, que nos concede de sermos seus filhos, por causa do novo nascimento. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o nascimento. Presta atenção, irmãos. Todos nós nascemos de novo, não é no batismo nas águas. Batismo nas águas é uma confissão pública de fé. É o renascimento da nossa fé. Nós nascemos de novo a partir do momento que nós aceitamos Jesus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, ocorre em nós a obra regeneradora do Espírito Santo, a regeneração, que é o novo nascimento. Esse novo nascimento foi adquirido por Cristo para nós quando ele foi batizado nas águas. Quando ele fala assim, convém cumprir a justiça. Esse foi o novo nascimento, cumprir a justiça. A justiça é o novo nascimento que o apóstolo João, o apóstolo Pedro ensina como sendo de novo gerados. Nós fomos gerados uma vez da semente humana, agora somos gerados novamente da semente celestial, que é a palavra de Deus, que eu já disse que é Cristo, que agora habita em nós, porque somos templos do Espírito Santo. O Espírito de Cristo habita em nós. Se o Espírito de Cristo não estiver no ser humano, é o que fala aqui em Romanos 8, vai dizer da seguinte forma: vós, porém, não estáis na carne. Está falando do primeiro nascimento. Vós, porém, não estáis na carne. Falando do primeiro nascimento. Mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Está em Romanos 8:9. Vós não estáis no velho, na primeira geração dos pais carnais. Está na segunda geração do Pai Celestial. Se é que o Espírito Santo habita em vós. Continuando. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O novo nascimento em Cristo gera a nova criatura. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo
na vida do pecador arrependido. É Ele, o Espírito Santo, quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Jesus falou isso com Nicodemos. Falou: Nicodemos, se eu falo das coisas da terra, não consegue entender, e se eu falar das celestiais? Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí, nessa situação, a genuína regeneração. É nessa hora que a regeneração torna possível no homem a partir da genuína conversão. Porque existe as conversões parciais. A pessoa professa Cristo, mas ele não é guiado pelo Espírito de Cristo. A pessoa prega contra o pecado, mas ele mesmo não deixa o pecado. Isso são conversões parciais. A justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salva nem nos justifica diante de Deus. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Efésios 2, 8 e 9. Quando ele fala que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé e a graça é um dom de Deus. E ele complementa, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, ainda que sejam boas, não seremos justificados por obras. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Isso está lá em Isaías 64, 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juízo. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus lá na cruz do Calvário. Romanos 5, 1. Sendo justificados pela fé. Em Cristo Jesus temos paz com Deus. A justificação é pela fé. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais do que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. 1 Coríntios 6,11. Muda completamente. E é o que alguns têm sido. Mas, havendo sido lavados, havendo sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Olha a justificação aí. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Cumpre o que está lá no Salmo 32. Bem-aventurado o homem a quem Deus perdoa o pecado e cuja maldade é perdoada. O pecado é coberto e a maldade perdoada. Hebreus 10, 17 também reflete a mesma ideia. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus, como jamais tivesse cometido qualquer injustiça.
De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. 1 João 3,7. Nós falamos disso. Que o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Haja vista que houve com o ladrão na cruz, que creu no sacrifício de Cristo. Lá em Lucas 24, 23, 42 e 43, onde ele fala: Senhor, nessa cruz aqui eu estou sendo condenado por tudo que eu mereço. Mas eu sei que o Senhor é o Messias. Lembra de mim. A santificação do homem. A santificação do novo homem. Assim como, antes de nós falar da santificação do novo homem, eu quero falar sobre um subsídio teológico aqui. Assim como a regeneração leva a efeito uma mudança em nossa natureza, a justificação muda a nossa situação diante de Deus. O termo justificação refere-se ao ato mediante o qual, com base na obra infinitamente justa e satisfatória de Cristo na cruz, Deus declara os pecadores condenados livres de toda a culpa do pecado e de suas consequências eternas, declarando-os plenamente justos aos seus olhos. O apóstolo Paulo, em Colossenses, fala que contra nós foi riscado a cédula, que era uma nota promissória usada para quando alguém devia outro, era assinada aquela nota. Só tinha valia se ela fosse riscada. Se riscasse, ela perdia a valia. Se tivesse qualquer danificação nela, perdia a valia. Foi o que Jesus fez, riscou a cédula que era contra nós. O Deus que detesta o que justifica o ímpio, né? Provérbios 17,15 fala que Deus detesta quem justifica o ímpio. Mantém sua própria justiça ao justificá-lo, porque Cristo já pagou a penalidade integral do pecado. Porque o salário do pecado era a morte. Cristo morreu por mim e por você para pagar a nossa penalidade. O salário do pecado já foi pago. Constatamos, portanto, diante de Deus, como plenamente absolvidos. Romanos 3, 21 a 26. Nós vamos ver que no 23 vai falar que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito olha lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. É no 6:23 que fala que todos pecaram. O salário do pecado é a morte, perdão. É no 23. Então no 3:23 fala que o salário do pecado é a morte. É no 6:23. Então nós vamos ver que esse salário já foi pago. E essa justificação é gratuita pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, o qual Deus propôs para propiciação. Propiciação essa que só pode ser aceita pela fé. Por isso que nós somos justificados desse pecado. Por isso que nós temos esse novo nascimento. Por isso que a santificação do novo homem agora é possível. Viver uma vida perfeita diante de Cristo é possível. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, igual eu já expliquei, aceitou Jesus, está regenerado. Para
se for genuíno essa conversão, vai ser regenerado. Porque para isso acontecer, tem que haver o arrependimento genuíno. Porque, igual eu disse, existem as conversões parciais. A pessoa aceita Jesus, mas ele não deixa o pecado. O mundo, ele sai do mundo, mas o mundo não sai dele. É o que Jesus, explicando da parábola, são as pessoas à beira do caminho que recebem a palavra com alegria, mas vem o diabo e tira a palavra do coração delas, para que elas não creiam e não sejam salvas. Está dentro do bolo das pessoas que convertem parcialmente. As que caiu no meio dos espinhos são as pessoas que recebem a palavra com alegria, mas os cuidados dessa vida sufoca, fica infrutífera. A pessoa permanece cristão, mas ele nunca frutifica. Cai nas pedras. São os cristãos que recebem a palavra, mas ele não muda nunca, porque é pedra. São conversões parciais. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Segue a paz com todos a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é a vontade de Deus no novo nascimento. O novo homem é impossível. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Efésios 5, 1 e 2 e 1 Coríntios 11, 1. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses 4, 3. Mas se pecarmos, o sangue de Cristo já nos purificou de toda injustiça e impureza. Não vivemos mais na prática do pecado, temos plena força, plena comunhão com Deus para vencermos o pecado. É possível viver a santificação, a regeneração e viver em perfeição. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para Ele com o Senhor Jesus. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Quando vier o arrebatamento da igreja. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. No santo nome de Jesus, nós te adoramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Pai, que sobre nós o Senhor possa derramar o teu Espírito, a tua graça, o teu amor e a tua paz, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus.